Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para falar de um tema importantíssimo: a gestão documental digital e a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês já pararam para pensar como esses dois temas conseguem ter uma união perfeita? Quantas e quantas vezes você se viu acumulando documentos? Quantas e quantas vezes você se viu guardando agendas? Seus arquivos estão sempre abarrotados. Contas que já passaram da validade de serem descartadas. Mas temos uma tendência de guardar. Há pessoas que guardam agendas por anos sem nunca ter consultado o que estava escrito nessas agendas. Mas e quando você olha para a empresa? Será que nós podemos pensar da mesma forma? Será que a empresa consegue também fazer um descarte da mesma forma? Quando você pensa na empresa e no segmento que esta empresa atua, nós precisamos pensar que algumas guardas, alguns documentos precisam respeitar os prazos legais. E de fato, quando respeitamos os prazos, percebemos também a importância de uma gestão documental, a importância que a gestão documental tem para o processo, para a organização. Porque de plano, ela traz uma contribuição muito forte a nível de acessibilidade. Veja, em um departamento, em um setor como um todo, ou numa organização como toda, quando você pensa na gestão, você facilita a busca, você inibe o extravio, a perda e principalmente você organiza o seu tempo. Tempo, isso que é um fator tão determinante dentro da organização nos dias de hoje. Também, dentro de algumas empresas, nós costumamos ter, por exemplo, planilhas do Excel para os arquivos, né? Os arquivos em caixas com identificação, ou em pastas, aquelas pastas AZ, é muito comum isso. E como otimizar? Como ganhar tempo nesse cenário? Eu gostaria de dar um exemplo para vocês que é do cenário judiciário. Nós tínhamos anteriormente falando os processos de forma física, não que eles não existam ainda nos dias de hoje, mas já estamos findando esses processos em trâmite e mantemos armazenados aqueles que ainda foram confeccionados e manuseados na esfera do papel. Mas por muito tempo no judiciário brasileiro nós tínhamos processos em volumes, esses volumes acumulando papéis, os grampos desgastando, o papel ficando amarelado, uma necessidade de guarda, e essa guarda sendo num arquivo específico, onde eu vou ter que tomar cuidado com o local, com a segurança desse local, com o manuseio desses documentos para que não se perdesse a originalidade do que estava ali. E quando a tecnologia chegou, trazendo a sua inovação, trazendo os seus novos sistemas, a sua nova visão, a otimização de tempo, de espaço, porque quando você pensa em um órgão público que acumula papéis, você entende que não há como eu guardar tantos documentos. Por isso que nós temos as legislações que nos dizem assim: guarda de documento por máximo 5 anos, para que eu não fique armazenando papel em demasia sem a utilização necessária. E pensando nisso, nós
tivemos no cenário judiciário uma mudança de paradigma. Qual foi essa mudança de paradigma? Nós saímos do cenário de manuseio do papel, dos volumes processuais e passamos a pensar nos processos de forma digital, falando do processo eletrônico. E dentro desse contexto, pensamos na guarda, na gestão documental de forma também digital. E qual é a contribuição de tudo isso? Hoje, quando nós pensamos em processo, nós pensamos e compartilhamos os processos nas redes, na nuvem, por exemplo, como nós chamamos. Nós compartilhamos esses processos nos nossos arquivos. Há um maior compartilhamento desses documentos. E isso traz benefícios gigantescos. Ainda pensando na empresa, nós tivemos ao longo da evolução dos títulos de crédito, as notas sendo confeccionadas em seus talonários, as duplicatas sendo confeccionadas nesses talonários. A partir do momento que a tecnologia avança, nós começamos a ter uma necessidade diferenciada. Hoje é aceito no nosso ordenamento jurídico as duplicatas, chamadas duplicatas virtuais, que têm a mesma característica, o mesmo condão, a mesma normativa, só que agora de forma mais otimizada. Isso é inegável. O resultado do gerenciamento de documentos, a guarda desses documentos, o manuseio desses documentos, a possibilidade de eu dar a setores específicos a propriedade de manusear, de guardar, é sem dúvida nenhuma uma das formas mais eficientes, produtivas e com qualidade que nós podemos ter no cenário atual. Pensando nisso, vamos aqui pensar quais seriam os benefícios da gestão de documentos num formato digital. Você já parou para pensar a nível econômico? Pensando a nível econômico, você já se propôs a pensar na diminuição de espaço físico? Estamos vivendo o momento dos coworkings, em que eu estou dividindo espaço, e dentro desse cenário é importante que eu mantenha os meus arquivos de forma digital, seja em um pendrive, em um HD externo ou até mesmo numa guarda de nuvem. Quando você pensa na esfera econômica, você acaba, sem sombra de dúvida, pensando na esfera ambiental. A sustentabilidade, o documento, ele possui uma guarda, uma proteção, e ao mesmo tempo você está ajudando, participando da preservação ambiental, da redução de gastos e mais gastos com cópias, por exemplo, porque eu consigo, na forma digital, permitir que várias pessoas de setores distintos tenham acesso ao mesmo documento, sem a necessidade de xerocopiar, como dizíamos anteriormente, né? Termos várias cópias para o mesmo documento. E quando pensamos então na Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, como podemos casar, unir a gestão documental e a segurança e preservação da informação que está nesses documentos? Na segurança e na informação que está para o gerenciamento dos documentos que são digitalizados. É sabido que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada com um propósito: proteger. Preste atenção, ela é uma lei que protege, que regula
a utilização, a proteção dos dados pessoais de pessoas no território nacional. O principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é dar ao titular. Quem é esse titular? Sou eu, é você que está aqui me ouvindo. É dar a esse titular segurança nas suas informações. E como é fácil pensar em segurança a nível digital? Veja, nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados uma necessidade de boas práticas, onde os agentes, quem seriam esses agentes? Aqueles que coletam os meus dados, aqueles que trabalham com os meus dados. Pense então, a nível exemplificativo, em uma organização e o seu trabalhador. A empresa que contrata, salaria, ela é tida pela Lei Geral de Proteção de Dados como uma controladora desses dados. E dessa forma, quando eu penso em segurança, quando eu penso em diminuição do impacto ambiental, quando eu penso na economia, eu paro também para analisar a importância dessa segurança dos dados que podem ser compartilhados. Pensando no quê? Pensando, por exemplo, em um backup, pensando, por exemplo, em antivírus. Nós pensamos aqui em diversos mecanismos que facilitam o manuseio desses documentos. É lógico que as pessoas, as empresas, elas ainda precisam, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, se atentar. Nós falamos muito em adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. E é sabido ainda que nós estamos muito aquém, muito longe da efetiva adequação. Mas o primeiro passo que eu quero dizer aqui para você é de uma conscientização. A empresa, ela precisa ter uma maturidade e compreender que ela, enquanto organismo, necessita e precisa ter maturidade para se adequar. Se adequar no quê? Se adequar na proteção desses documentos, se adequar na guarda e no manuseio desses documentos, até mesmo na retenção desses documentos. Por quanto tempo eu vou reter esses documentos? Qual é a lei que eu estou amparada? Qual é a minha base para que eu retenha esse documento? Veja, numa esfera trabalhista, por exemplo, eu preciso aqui guardar por 5 anos, por 10 anos. O que eu preciso guardar? Que tipo de documento eu preciso guardar? De que forma eu posso manusear? E assim nós vamos pensando que a integridade dessas informações será gerida por esses documentos. Isso é o mais importante. As empresas, elas acabam disputando nichos de mercado. E o diferencial hoje, e o grande diferencial hoje é eu poder concorrer de forma igualitária. Eu entender que para uma disputa justa e honesta, eu posso aqui ter as minhas informações guardadas, protegidas. Até mesmo quando eu falo de transferência dessas informações. Muitas empresas utilizam hoje sistemas. Muitas empresas utilizam hoje data centers, que são seus bancos de dados terceirizados. E isso é possível. A Lei Geral de Proteção de Dados me garante essa possibilidade. Portanto, eu preciso compreender a nível documental que quando eu falo de gestão, a gestão ela tem que começar em cada um de nós. E estendendo isso para a empresa, eu preciso compreender o que é valorativo.
Qual é o meu valor enquanto empresa? O que eu primo? O que é mais importante? Para que eu possa, então, falar em guarda. Esta é uma guarda consciente. Pare e pense comigo. Como está a gestão de documentos digital na sua empresa? Vocês já estão preparados? Vocês já estão adequados? Fale comigo, comente sobre isso e até o nosso próximo vídeo.